Hello! Agora é pra valer! Vamos lá então, que hoje é dia de conversar. Elas conversam. A Vivi já deve estar chegando por aqui. Vamos dar uma respirada. Tem uma musiquinha aqui, vou tirar já, para não atrapalhar nosso papo, né? E a gente vai falar hoje sobre educação financeira. Por que educação financeira não tem, né? Será na escola? E por que a gente tem que aprender se não tem na escola? Já pensaram nisso? Eu fico pensando muitas vezes. Por que dessas coisas, já que são tantas coisas diferentes, né? Acho que agora ficou melhor. Vamos lá, Vivi. Hoje ando aqui. Oi, pai. Boa noite. Daqui a pouquinho, ó. Olá, que tal? Tudo bom? Tudo bem. Vamos lá. Como é que foi seu dia? Tudo ótimo por aí? Foi ótimo. Frio? Não, um dia bem gostoso, dia lindo, maravilha de sol. Bem bom. Ai, Bastante coisa visitas, muitas prospecções. boa. Saiu até Oba. venda! Saiu até venda, gente! Que sorte, né? Dá tanta sorte visitar. Pode até Dá sair uma umas. venda. Olha, tu sabe que já me falaram isso quando a gente Às vezes. trabalha, quando a gente liga, quando a gente prospecta. Dá sorte, cara. Nunca tinha visto disso. A gente tropeça às vezes, pode acontecer. Opa, ele quer fechar a venda. Vamos fechar a venda. Olha, vamos lá. Que Fechei bom, uma que bom. venda por vídeo com cliente no meio da lavoura. Hã? Olha as oportunidades. Opa! Ah, não acredito! No meio da lavoura não existe isso, gente. Vive, eu tô no meio da lavoura. Não tem problema, tu pode falar comigo por vídeo ou por áudio. Ele ia me passando e nós íamos fazendo e quando me fechou a venda. Delícia, delícia. Isso é muito bom, né? Esse é o caminho do sucesso que a gente sabe, né? É verdade. Todo dia planta, né? Literalmente planta e colhe. Ai, tudo bom? Sejam bem-vindos, boa noite. A gente pegou um pouquinho mais cedo hoje, né? Tem um monte de coisa acontecendo aqui em casa também, né? Quando a gente trabalha em home tudo, já era assim antes, né? Eu digo, às vezes a gente fazia uma VUCA para conseguir dar conta de pega um, entrega aqui, leva ali, tarará. Agora tá todo mundo em casa, parece que mais fácil às vezes não é. Engata um compromisso no outro, mas a gente dá conta, né? Quando a gente quer, vai adiante, né? E vai seguindo. Então vamos começar primeiro se apresentando, né, Vivi? Tem gente chegando nova por aí, não sei se o pessoal já viu as outras lives que a gente fez, a gente já tá aí, essa já é a quinta live que a gente faz juntas, né? É uma construção que a gente está fazendo de compartilhamento de informações, de troca. Nós temos uma amizade já antiga, já, né, Vivi? A gente já pode dizer isso, mais de 10 anos, amor. Diz que já é antigo. A gente já é antiga. Né? Então, nos conhecemos lá na RBS, né? Eu não vou lembrar o ano exato, mas eu já estava, acho que uns 2 anos na empresa quando eu fui para Facilitadores, para Multiplicadores de Treinamento. Então deve ter sido lá por 2007, por aí, só para ter uma ideia. Então, 2007, comecei lá. Foi 2007. Isso, né? Uhum. Então, assim, eu sou a Camila Cash, tenho 39 anos, pode não parecer, mas é. A gente é jovem, né, Vivi? Muito, alma jovem. Sou escoteira, eu tô falando de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Quem não é de Porto Alegre, quem não é do Rio Grande do Sul, quem é de outra cidade, fala aí pra gente, né? Pra gente saber com quem que a gente tá falando. Sou a filha mais velha de 4 irmãos, né? Acho que eu tive que aprender a empreender bem cedo, senão a gente não tem as coisas que a gente quer, né? E 4 tem que negociar muita coisa, né? Diz que a gente vende o tempo todo com todo mundo, com o filho, com o marido, com o namorado, com mãe, tarará. Casada, 25 anos, a gente fez juntos agora em abril. Tem um casal maravilhoso de filhos, uma menina de 9 anos que estava agorinha comigo ali no meu pessoal, ajudando aí no Aquece, né? Veio me fazer perguntas e tal, foi muito divertido. Ela já queria... Não, deixa que eu fico aí. Não, calma.
Vamos com calma, né? Ela gosta dessa brincadeira. Aí ficou com vergonha de mim, que eu quis cantar a música da Equestria Girls, não sei. Tem uma formação, então, em magistério, em secretariado, administração, gestão de recursos humanos na graduação, e voltei a estudar depois que eu saí do Grupo RBS. Foram 10 anos de uma caminhada maravilhosa, um aprendizado incrível. Comecei lá como a atendente de serviço, aí como supervisor pleno, sênior, né? Então, quer dizer, a gente poderia assumir qualquer área de atendimento a vendas e tudo. E aí a gente vem... Ó, a invasão. Tem uma pessoa invadindo aqui. Ele quer dar oi. Deu, já foi. Isso é o home office, né? É a vida real como ela é. Depois dessa caminhada toda na RBS durante 10 anos, foi lá onde eu conheci a Vivi, tive o prazer de conhecer essa linda, maravilhosa, com esse sorriso lindo aí, né? A empresa decidiu que não era mais hora de me ter lá. E aí eu fui para o mercado de trabalho, fui promovida ao mercado, como a gente brincava lá, né? E eu decidi que eu não queria mais essa vida de funcionária, de CLT, aquele basicão, né? Assinar bate ponto, tarará, tarará, que eu queria empreender. Só que como empreender sem nunca ter se preparado para isso, sem ter estudado, sem nada. Eu, na verdade, fiz uma transição de carreira de supetão, né? Meio que na coragem mesmo. Então, diferente de muitas pessoas que têm acompanhado nossas lives, que a gente tem conversado, que de repente tem a oportunidade de fazer uma transição de carreira, eu não tive essa... Porque não me preparei mesmo, mas fiz. Aprendi, errei, falhei. O que é importante, na verdade a gente não fracassou nenhuma vez, porque a gente não desistiu. A gente errou, falhou, voltou a fazer e foi testando, foi tentando e foi crescendo. Então, a minha consultoria já tem aí 6 anos. Bem feliz, já saí daquele indicativo do Sebrae lá que as empresas quebram em 1 ano, né? Então consegui vencer isso, mas é todo dia uma peleia, né? Claro. A gente tem que aprender todo dia, aprender a vender, aprender a empreender, aprender um pouco de economia, aprender de um monte de coisa. Então, é isso que eu tenho agora, depois a gente vai conversar e segue falando aí. E vamos te apresentar aí, Vivi. Pode falar um pouquinho de ti também. Bom, eu sou a Viviane Atarão. Sou natural de Porto Alegre, moro há 10 anos em Caxias do Sul, sou importada, né? Sou importada de Porto Alegre. Eu sou formada em RH, tenho 44 anos, sei que não parece, a carinha de bebê. É verdade, verdade. Estou com meu esposo há 23 anos, temos 2 filhos, o Cauê de 19 e o Kaique de 9, 2 figuraças. Somos empreendedores também. Meu marido tem uma empresa de material gráfico. A minha formação em RH, depois eu me especializei em gestão de pessoas, através do Grupo RBS, no multiplicador de treinamento e desenvolvimento de pessoas. Fiquei 10 anos no grupo, aí ganhei o mundo, teve uma reviravolta no Grupo RBS, muitas pessoas foram sendo desligadas, né, que já tinham bastante tempo de casa, e isso abriu portas para eu ver o que o mercado também tinha para oferecer. Às vezes a gente não se prepara para essa saída, né? Eu fiz 1 ano quando eu comecei a perceber as movimentações, eu fui me preparando para isso. Aproveitei muito, eu considero que eu aproveitei muito esses 10 anos de RBS, porque eu fiz minha faculdade, eu aproveitei todos os cursos, isso é muito importante quando a gente está dentro de uma empresa. Se a gente faz planejamento de vida longa dentro da empresa ou não, mas que seja uma entrega saudável, né? Que a gente possa aproveitar tudo que a empresa oferece. O Grupo RBS foi muito importante na minha formação, não só como profissional, mas como pessoa. Eu saí uma pessoa muito melhor, porque a gente aprende com os erros dos outros, a gente aprende com os ensinamentos positivos, porque todo ensinamento, toda experiência é positiva, né? Mesmo alguns exemplos não tão positivos, porque as empresas são feitas de pessoas. A empresa é uma estrutura de tijolos. Quem faz a empresa são pessoas. Tem coração ali. Umas a gente até acha que não tem muito coração, mas tem coração. Então essas experiências que não são muito boas, a gente tira como exemplo a não seguir, mas que sirva de a gente também amadurecer e nos preparar, né? Porque o mercado fora, quando a gente passa muito tempo dentro de uma empresa, engessa um pouco a gente e também pode bitolar, isso é um risco muito grande.
As pessoas passam... Eu tive um momento de muito conturbado na hora de decidir se eu queria sair da RBS ou não. Eu sofria com isso. Então, um ano eu passei me desapegando para eu poder receber de braços abertos as oportunidades que o mercado... E tem muita oportunidade no mercado, sim. Isso foi muito legal, porque eu fui para uma multinacional de seguro de vida, onde lá, sim, eu especializei em treinamento, em desenvolvimento de pessoas, em seleção, recrutamento, treinamento, acompanhamento em campo, metodologia, sistema, como é que funciona para acompanhar indicadores assim de desenvolvimento, de performance. Porque não adianta a gente querer exigir de um colaborador alta performance se tu não dar ferramentas para ele saber onde é que ele tem que evoluir. Não ter um olhar próximo desse vendedor, desse executivo, desse colaborador, enfim, né? Seja o que for. Nós precisamos ter que ele perceba onde ele é bom, onde ele tem força, onde ele é excelente, que ele se valorize, porque às vezes, como é que a gente vai valorizar um funcionário, um colega, se eu não encontro em mim as minhas virtudes, os meus pontos de qualidade? Se eu não vejo em mim as conquistas e as coisas boas e o legado positivo que eu deixo para os outros, porque uma coisa é o discurso, outra coisa são nossas atitudes mesmo, né? Então, essa minha formação na escola de líderes dentro dessa seguradora me trouxe trazer mais segurança assim, nas atitudes a tomar, né? Depois dali eu saí, fui para importação, e aí resolvi, então, através de uma mentoria do Juarez Tonieto, uma pessoa de uma alma iluminada, não canso de dizer e agradecer a ele. Ele despertou em mim essa vontade que eu já tinha e eu não tinha muito firmeza de aceitar isso, né? De querer botar para fora. Quando me desafiavam já em dividir, contribuir em alguma coisa, eu ia, mas surgir de mim, isso já era meio uma entrave que eu tinha. As crenças limitantes e quanto isso envolve a nossa vida, né? Então, surgiu através dessa mentoria eu criar um curso para vendedores, que se chama Vendedores de Alta Performance. Esse primeiro momento está sendo focado para corretores de seguro de vida, porque foi um ponto forte assim na minha carreira. Eu sei que a tendência vai ser ele abrir para outros segmentos gerais de venda, porque é muito parecido. O produto só que muda, né? A estratégia um pouquinho daqui e dali, mas ter objetivo e foco nas questões depende muito da estratégia que tu vai tomar e precisa de pontos primordiais, né? E aquilo que a gente fala, né, Mila? Não está em nós prestarmos a consultoria e trazer a fórmula mágica, a solução de todos os problemas, se a pessoa não estiver aberta a ver isso e disposta a mudar algumas atitudes, né? De se transformar. Exato. Porque o treinamento de alta performance, ele vem muito com a educação transformadora. Fazer com que as pessoas tirem de dentro de si aquilo que ela tem de melhor, potencialize aquilo que ela tem de melhor, acredite mais naquilo que ela sabe fazer e poder desatar algumas crenças limitantes que ela possa, através de técnicas, melhorar as habilidades, evoluir as habilidades dela, né? Que é só realmente fazendo aquilo que tu falou esses tempos, a técnica do escoteiro, né? Que é aprender fazendo. Meu Deus, aquilo ali é maravilhoso, porque muita coisa na minha vida eu aprendi realmente fazendo, né? Não tem outra explicação aí. É isso, só um pouquinho que deu uma... Em especial, né? A gente começou a nossa conversa algum tempo atrás sobre 3 pontos que a gente percebia, assim, que muita gente sofre por ter medo de encarar, ou tem paradigmas, tem crenças com relação a habilidades que a gente acredita que é empreender, vender e aprender, né? Ele está no verbo infinitivo exatamente por isso, né? Que ele está acontecendo agora. Não adianta a gente tem que seguir aprendendo, a gente tem que criar. Eu até, acho que eu postei esses dias falando sobre isso, que o empreender, primeiro ele tem uma parte de conhecimento, que a gente começa a adquirir conhecimento sobre empreendedorismo, sobre empreender e tal. A gente percebe que é
uma habilidade, né? Ele não é uma coisa, ai, nossa, um dom, um talento, e tarará, uma coisa misteriosa. A mesma coisa acontece com vendas, né? Então, normalmente, a pessoa que se permite aprender e ela olha para esses dois universos de empreender e vender e percebe que vender e empreender serve para tudo na vida, para tudo. Ela tem um outro caminho, né, nos trilhos da multidão, né? Elas acabam saindo um pouco disso. Então essa foi a nossa ideia. E quando a gente começou a falamos sobre essa pegada do sucesso, de dom, de talento, vem uma coisa que a gente começa a trilhar para o sucesso, ter sucesso em algumas áreas, nem sempre as pessoas têm sucesso em todas as áreas. Dá para trabalhar todas as áreas e ter sucesso em todas elas. Tem que entender o que é o sucesso para ti, quais são os teus indicadores ou teus espelhos de sucesso. E aí começa a vir uma questão de finanças, né? A gente começa a ganhar dinheiro. Faz bem, faz legal, acaba tendo a sorte de vender, de ser reconhecido, de fazer um bom trabalho, né? Tem dom, né? Determinação, otimismo e bom na massa, tem dom. Acaba vendendo, né? Por sorte, né? Tava trabalhando, então tem sorte de vender. E aí a gente tem que saber o que fazer com essa grana, né? Começa a vir e ao mesmo tempo, às vezes a gente não tem, até eu brinquei, né? Por que a gente tem que aprender educação financeira se isso não está nos currículos escolares? Essa foi a primeira coisa que me veio, assim. Por quê, né? O que será que não está lá, mas que a gente deveria estar aprendendo? O que tu acha? Qual é a tua opinião, Vivi? Pelo que eu aprendi, assim, e vivenciei na minha experiência, diferente, não comparando, assim, querendo comparar o Brasil com países mais desenvolvidos, mas é muito cedo ainda, se fala 50 anos para cá em seguro de vida no Brasil, previdência complementar, né? Isso tudo faz parte de uma segurança financeira, né? De um futuro mais estável, né? No Brasil, a gente... Em outros países, digamos assim, os estudiosos do seguro de vida sempre trouxeram depoimentos. A pessoa começa a trabalhar, é chamado lá no RH, departamento pessoal, e a empresa diz, bom, você vai trabalhar conosco, vamos assinar tua carteira, se você se aposentar conosco, trabalhar com a gente até o período da aposentadoria, você vai contribuir ao longo dos anos, vai ser retirado um percentual do seu ordenado, e você vai se aposentar pelo mínimo do salário mínimo, né? Seria. Você quiser um plano de saúde, você tem que pagar um plano de saúde complementar para sua família e fazer uma previdência complementar para que na sua velhice você tenha uma tranquilidade para sustentar as suas despesas e as suas necessidades. No Brasil, a gente começa a trabalhar... o departamento pessoal chama-se na carteira e diz, bom, se você se aposentar por nós, até chegar à idade lá, hoje a gente faz esse cálculo louco, né, soma daqui e dali, dá 100, vamos trabalhar até 299 anos. Eu não quero me aposentar mesmo pelo salário que o INSS, eu quero ter minha previdência complementar, para que eu possa dali e poder fazer outros planos, né. E aí, então, ele diz o seguinte, se você se aposentar por nós, você terá o teto do salário, né? Você vai ganhar pelo teto, vai contribuindo, vai chegar a um X de ganho, você vai contribuir pelo teto, se aposenta pelo teto. Você tem um plano de saúde do SUS, né? E a tua vida tá ganha. Em outros países, o que a pessoa foi orientada? A fazer por si. Então, ela sai do departamento pessoal, diz, bom, vou procurar um lugar, fazer uma previdência complementar, porque eu pretendo crescer o meu padrão de vida, evoluir os meus ganhos, fazer os meus cestos e guardar os ovinhos ali. Vou fazer um plano de saúde, se caso acontecer de instabilidade, eu estou com a família e eu estou protegido. No Brasil, sai o brasileiro atordoado, vou ganhar um salário mínimo agora, para que lado eu vou correr e vou pagar. Então, faceiro. O governo vai me garantir um SUS, né? Não estou... condenando ninguém que vive nesse formato. Meu pai viveu a vida inteira desse formato. As coisas mudaram. Antigamente era muito respeitoso e se valorizava muito uma pessoa que entrava numa empresa e trabalhava a vida inteira
e se aposentava lá, mas as coisas foram mudando. Teve um período que as pessoas eram mal vistas. Nossa, tu trabalhou só 3 anos nessa empresa, 4 anos já saiu, essa pessoa muda tanto de trabalho. Hoje em dia as pessoas procuram contribuir o seu período que tem, que seria o ideal, né? Tu contribui o teu melhor para aquela empresa, tu percebe, ou a empresa ou você que não está dando mais jogo, não tem mais sinergia, se decidem, então, cada um ir para o lado, mas que fique uma boa experiência. Vida que segue, né? Mas a gente dificilmente tu escutava ou escuta dentro de casa só quando já tem um respaldo do pai, da mãe, que tem esse hábito de reserva financeira à parte, né? Mas tu escuta, tu tem que guardar dinheiro. Mas como se guarda dinheiro? Como é que se faz isso, guardar dinheiro? Guardar dinheiro, falar em guardar dinheiro para algumas pessoas é um bicho de 7 cabeças, mas não sobra nem para eu pagar um boleto em dia. Como é que eu vou guardar dinheiro? Via de regra, quando se fala em guardar ainda, né, no Brasil se fala muito ainda em poupança, né? Se fala porque parece a coisa mais normal, é poupança. Na verdade, a gente, quem olha um pouquinho, lê um pouquinho, já sabe que a poupança praticamente desvaloriza o dinheiro da pessoa que fica parado lá, né? Ou tem outros lugares que pode ser feito esse guardado. Mas a educação, ela vem muito antes, é exatamente isso. Eu ganhei um salário mínimo. Bom, eu não tenho isso, se eu viver com... O que acontece muito comum, né? Eu trabalho com o salário mínimo ou mais, às vezes, né? Eu tô sempre com... tem um extra lá do banco, eu pego um empréstimo, a gente nunca vive com um pouco menos daquilo que a gente recebe. E até veio, assim, essa questão... não é muito comum no Brasil ainda. Então, acho que a gente tem que fazer esse despertar, tem que provocar as pessoas um pouco na nossa volta para procurar ler, entender, saber um pouco mais sobre educação financeira. Que eu já falei com um monte de gente, todo mundo falava assim, mas devia ser devia estar no colégio isso. E eu concordo, acho que deveria sim ser cadeira de escola desde do jardim de infância. Mas muito antes disso tem que vir da nossa casa, né? É muito comum a gente ver as pessoas dentro de casa não falarem sobre dinheiro. Sim, é velado isso, né? E isso é muito ruim porque tu cria, às vezes, os filhos fora de uma realidade. Os filhos não podem saber se tem dinheiro sobrando, mas vem a fartura, vem o esbanjar. Mas se tá faltando, não falamos porque os filhos não podem sofrer esse impacto. O filho tem que saber da realidade dos pais. Eles têm que estar preparados para o mercado, para o mundo, né? Não criar numa redoma de vidro. Isso faz parte desse contexto de educação, né? Então, por exemplo, a gente não sabe. Eu fui conhecer e até botei no Instagram. Eu conheci, na verdade, educação financeira através do livro chamado Pai Rico e Pai Pobre. Até brinco, eu queria ler o Mãe Rica, Mãe Pobre. Porque se eles fizeram uma cabala para mulheres que se chama Deus usa batom, por que não pode ter Mãe Rica, Mãe Pobre? Mas deve ter, eu não fui procurar também, mas tem uma linha toda da esposa dele, do Robert Kiyosaki, que eles têm um instituto chamado Dad Rich, né, que é Pai Rico, e tem vários livros. Esse livro, ele foi escrito em 97, pensa só, 97, não é de hoje, 97, né, 1997, para aqueles mais novinhos que não sabem que 1900 a gente já estava por aqui. Em 1900 lá então, lá, ele trouxe nesse livro algumas coisas com relação à renda e trabalho, alguns questionamentos, inclusive, que provocaram, assim, um auê nos Estados Unidos, né? No caso, ele é americano, e depois no mundo inteiro ele já foi traduzido para mais de 80 países. E ele traz isso, assim, que a gente tem que entender. Primeiro, o que é renda passiva e renda ativa. Às vezes as pessoas acham que ter uma casa, a gente fala em bens daí, né, patrimônio, uma casa que tu mora, ela é um passivo dentro do teu orçamento e dentro do teu patrimônio, porque tu tem custo com ela. Ela vira um ativo, uma renda ativa se tu alugar, né? E aí a renda ativa é essa que tu faz, ganha, não faz, não ganha, né? Quem trabalha de carteira assinada trabalha 30 dias e recebe um salário.
trabalha mais 30 dias, recebe mais um salário. E assim vai, vende 30 dias do seu mês, né, ou 24, 26, depende da sua carga horária. Em média, as pessoas vendem 8 a 10 horas por dia, de segunda a sexta, né, em troca de um salário. E aí, se a gente vai fazer, né, de verdade o cálculo lá de quanto é que é a nossa hora, a nossa hora de venda, que a gente vende para alguém, às vezes é bem pequenininho, chega a dar tristeza. Mas tudo bem. Esse é um assunto que renderia muita coisa. E uma renda passiva, a gente tem que pensar, a gente fala assim, que muito comum das pessoas falarem em renda passiva é imóveis. Eu tenho imóveis de aluguel. É muito comum, é uma talvez as rendas passivas mais comuns que as pessoas têm. Elas juntaram grana, construíram lá um prédio, um apartamento, compraram aquele valor, né, um montante, tem imobilizado lá 500 mil, 600 mil, 1 milhão, e ele rende para a pessoa R$1.000, R$2.000, 2.500 no mês, né? Então, o que acontece? A pessoa tem que fazer imobilizar um valor de 500 mil, de 600 mil, para ter todo mês 1.000, 1.200, alguma coisa assim, que é uma renda passiva, que ele já fez a construção. A gente até... Pode falar. Termina? Depois eu falo. Não, eu ia falar que a gente olhou várias coisas com relação à liberdade financeira, independência, proteção e estabilidade, né? Parecia tudo... às vezes as pessoas confundem, que acho que é tudo muito parecido, mas não é. Né? Cada uma delas tem um significado e a gente tem que saber para onde a gente está indo. E se a gente quer, né, assumir essa responsabilidade, que essa é a provocação, vamos estudar aquilo que não nos ensinaram na escola. Né? E que às vezes incomoda muito tocar nesse assunto, porque é o despertar que é o que faz virar a chave, né? Porque algumas pessoas só aprendem pela dor. Então, muitas pessoas eu visitei fazendo a consultoria de proteção financeira e familiar, e as pessoas acham, não, eu tenho um patrimônio, vivo de renda dos aluguéis. Ok, e num momento de instabilidade econômica, onde os teus imóveis podem estar todos vazios, nós estamos vivendo hoje um momento de plena pandemia, onde muitos imóveis foram desocupados, pessoas que entregaram nós mesmos entregamos uma sala comercial, porque não sabíamos quanto tempo iríamos ficar fechado, e ter que pagar aluguel sem a geração de serviço, sem entrega do nosso serviço. Então, nós trouxemos tudo para o apartamento. Por quê? Porque nós colocamos dentro do nosso planejamento familiar que até os meus 40 anos de idade eu ia comprar um apartamento. E eu foquei naquilo ali, enquanto eu não comprei, eu não cheguei. E outra, eu disse que eu ia comprar um apartamento de tal jeito. Sim, eu precisar colocar um tostão nele, não ia botar nenhuma maçaneta nas portas, nenhum registro de chuveiro, eu não ia botar aquecedor, porque todo o dinheiro que eu tinha era para dar entrada no apartamento. E todos os corretores, todos, Camila, não teve exceção. Toda imobiliária que eu bati na porta e disse, eu quero comprar um apartamento, eles julgavam pela roupa que eu estava usando, porque em todos eu fui de tênis, porque eu tinha esperança que eles iam me colocar debaixo do braço e iam bater perna comigo para eu achar um apartamento. Porque se eu disse eu quero comprar um apartamento, pergunte para teu cliente, qual é o apartamento que te idealiza? Não. Unanimidade. Todos disseram para mim, tu não vai conseguir comprar do jeito que tu quer, porque eles nunca me perguntaram que jeito eu queria, eles me vendiam o jeito que eles achavam que eu tinha que querer. Era o jeito deles que eu tinha que aceitar. Eles me mostravam eu queria um apartamento de 3 ou 4 quartos, me chamavam de louca. Porque a renda que eu tinha que mostrava, eles achavam que eu não tinha capacidade de achar o restante para comprovar. Então, eles poderiam ter feito. Se o cara fosse realmente inteligente, e eu falo isso, estou bem tupetuda para dizer isso, porque se o cara que um dia chegar para mim e disser assim, ó, tu quer um imóvel, tu quer um carro, ok, e disser assim para mim, quanto que tu tem? Perdeu a venda. Não, qual é o sonho que tu quer? Qual é o tamanho do teu sonho? Depois faz um planejamento financeiro para essa pessoa, mas ajuda ela a comprar, tchê. Faz o TBT, tira a bunda da tua cadeira e vai pra rua com o teu cliente procurar o jeito que ele quer. O universo comercial, o mundo comercial tá carente de pessoas sedentas
por amar o que estão fazendo. As pessoas se acomodaram porque se abriu um Google na frente, um Facebook, um monte de redes sociais, vou ganhar dinheiro agora. Vai a rodo publicidade, não faz mais nada. Tu tem que fazer no mínimo de 80 a 100 pessoas que tu manda mailing de prospecção para gerar um negócio. Não, é bastante. E não vai Às vezes o pessoal não acha que é trabalho, né? Não. Porque eu não vou deixar de fazer o resto. E aí, Camila, quando eu vi que eles não iam procurar fazer o esforço para me ajudar a comprar o que eu queria, eles assim, tu não vai comprar nunca, tu não tem problema, continua onde eu tô. Porque ninguém tá me dando ordem de despejo de onde eu tô morando, moro num apartamento grande, só vou sair dali, porque eu acho fim da picada eu continuar pagando aluguel, sendo que eu posso comprar. Ok. Conheci uma moça que disse para mim, olha, tem uma pessoa que é corretora autônoma, ela vai procurar o jeito que tu quer. Opa! Me apresentou e eu disse para ela que era um apartamento XYZ. Ys, que nem o Kaique, Ys. Aí ela me apresentou a foto do imóvel que eu comprei. Eu tinha visto o apartamento há 1 ano atrás. E eu disse, tu tá louca? Porque a corretora que me apresentou isso me apresentou um valor absurdo. E eu não vou conseguir comprar esse apartamento, porque na primeira vez que me mostraram, já me jogaram um banho de água fria. Isso é planejamento. E isso o vendedor faz porque ele vai ter sucesso no futuro e ele está vendo qual é a camada e a gama de negócio que ele quer fazer no mercado para ele poder plantar e ter mais possibilidade de negócio. Eles queimaram a possibilidade de ter um cliente que poderia indicar outros clientes para ele, né? Enfim, foi uma negociação, rodou daqui e dali, isso é uma história para a gente contar lá adiante, com a vizinha minha contar um dia. Comprei o apartamento. Comprei o apartamento. Fiz todas as compras que eu tinha que fazer. Moramos nesse apartamento que em 100% dos demais disseram para mim que eu não ia poder comprar. E eu botei no planejamento que em 5 meses eu ia ter a renda que precisava e eu ia entrar dentro do apartamento. Entrei. Bueno, o que é o grande desafio que as pessoas hoje na consultoria financeira não se despertam, que eu digo que tem que aprender pela dor, né? Perde a falta, né? Acontece a falta prematura. Às vezes a gente fala na consultoria, se acontecer de uma instabilidade de saúde, por um acidente, uma fratura, tu ficar um tempo sem trabalhar, começa a fazer conta, voltar para casa com uma invalidade irreversível, né? Mas se tu vem faltar, além da perda emocional, qual o impacto financeiro que isso vai trazer? Ah, não, mas eu tenho imóveis, que já tenho uma vida consolidada. Ok, mas aí, quanto tempo vai durar esse valor que você tem? Você tem um valor líquido? Porque para fazer um inventário precisa de liquidez. Sim. A partilha dos bens. Se tiver só em imóveis, vai ter que se desfazer, a família vai ter que se desfazer. Quanto tempo vai demorar para venda, para que se faça a partilha? Ou quanto vai ter que perder deste imóvel para vender às pressas, ou até para pagar um tratamento de saúde, porque é algo inusitado que pegou às vezes pessoas, e o que é imprevisto pega as pessoas sem planejamento. E agora a gente está vivendo essa pandemia tudo fechado. Reabrindo aos poucos, reabre 2 dias, fecha tudo de novo, abre um horário limitado, não pode abrir no horário que estava. As pessoas têm a dificuldade de ver... Virou tudo, né, imprevisto, na verdade, né? A gente entrou, eu me recordo que foi em março, a Manuela foi para a escola, na segunda-feira ela voltou da escola com a mochila toda carregada de cadernos e livros e tal. Eu disse, a partir de amanhã a gente está em quarentena, 15 dias em casa. E nós, oi? E agora como é que faz isso, né? Aí deu 1 semana a escola do Giovanni também. Para ter uma ideia, a escolinha do Giovanni fechou. Em maio eles fecharam, porque passou 2 meses, ela não tinha condições, na verdade não tinha giro de caixa, né, para se manter fechado e bancando toda a estrutura. E aí a gente pensa exatamente nisso, as sensações de proteção, o que é, né, uma previdência, até a gente falou da previdência do INSS, que na verdade o governo, ele, né, o Estado, ele entende que ele pode cuidar do dinheiro da gente para lá no futuro nos devolver. O que a gente percebe hoje da Previdência Social, do INSS, é que cada vez mais tem menos pessoas contribuindo, porque
as empresas não têm necessidade, principalmente agora, depois, nesse período de isolamento, se percebeu que muitas empresas nem precisavam de tantas pessoas trabalhando, né? O empreendedor individual aumentou bastante, porque ele pode fazer a mesma prestação de serviço que ele fazia para a empresa, mas sem a carteira assinada, dá para fazer um contrato diferente, e então mudou muita coisa nesse sentido. Então a gente tem que observar isso. Até eu falei hoje de manhã, quando a gente estava fazendo a nossa pauta, né, que querendo ou não, a gente fala em instabilidade financeira. Às vezes eu escuto muita gente falar, o que eu quero em relação à grana é ter uma estabilidade financeira. Tem muita gente ainda, por incrível que pareça, fazendo concurso público para ter um cargo público e ter a estabilidade financeira. E aí me deu um insight, assim, meio maluco, que eu brinco, né? Que o que é essa estabilidade? Eu, no domingo, também tive um treinamento, a pessoa tocou nesse assunto, que ele falava que estabilidade é perversa, porque ela te trava naquele ponto, ela não te deixa evoluir, ela te impede de ser mais, de crescer, de experimentar mais, de viver mais, de entregar mais. E a gente falou hoje de manhã, e eu até anotei a frase, qual é o tamanho do teu sonho? Será que eu quero estar limitado a um salário mínimo para o resto da vida? Se hoje, tu falou assim, o meu sonho é a estabilidade financeira. Tu quer travar a estabilidade no que tu ganha hoje? E daqui a 30 anos, será que esse valor vai ser um valor suficiente? Não é nem que eu quero, né? Mas será que esse valor vai ser suficiente para eu ter a vida que eu sonho, ter as viagens, ter as experiências? Mesmo aquelas pessoas que eu brinco, às vezes, mais tranquilas, eu queria assim um sítiozinho para ter umas galinhas. Mesmo para isso, né? A gente tem que adquirir aquele imóvel, a gente tem que manter ele, a gente cuidar. Tudo tem algum custo. Esse é o normal, a vida é assim, não tem nada de errado com isso, né? Então a gente observar e cuidar o que a gente está rezando para o Papai do Céu, né? Ou para quem você acredita, porque às vezes a gente está pedindo coisas que a gente não está sabendo o que é essa coisa. Vou contar uma passagem para vocês que é muito interessante. Há uns 5 anos atrás, eu conhecia esse livro que é o 7 Leis Espirituais do Sucesso. E aí, em determinado exercício lá do livro, ele manda fazer uma lista com 7 desejos. E eu, na época, eu tava assim com aquela ideia, assim, essa coisa de grana, eu quero só pagar em dinheiro. Quero juntar o dinheiro, quando eu tiver o dinheiro eu compro. Não falei isso. Falei, eu só quero pagar em dinheiro. Eu quero ter dinheiro ou no banco ou na mão e pagar em dinheiro. Só que nessa fala, foi muito depois de algum tempo que as coisas aconteceram, eu me percebi que eu fiz o pedido errado. Viu? A gente joga pro universo, né? A gente condiciona. O pedido deu certo. Eu passei a pagar só com dinheiro. Só o que aconteceu? Eu tive um desequilíbrio financeiro e os meus cartões foram bloqueados. Na verdade, eu não passei a pagar em dinheiro porque eu tinha dinheiro sobrando ou porque era um estilo de vida de pagar à vista, não, nada disso. Era porque eu estava sem crédito. Então eu só tinha para pagar em dinheiro porque eu recebia e pagava, recebia e pagava, recebia e pagava. Não tinha mais crédito. Aí eu falei, e aí quando eu vi essa semana, foram 2 vezes que eu li, eu vi coisas, mais de uma vez na verdade, sobre estabilidade financeira. E aí no domingo, um grande líder brasileiro falou que a estabilidade ela é perversa. Eu falei, gente, é isso. O povo está pedindo estabilidade e nós estamos aí, não sei quantos milhões de pessoas recebendo 600 pila no mês. É estável. Só que será que dá pra gente ter a vida que a gente quer e fazer o que a gente deseja com os nossos filhos, com os nossos amigos, ajudar? Eu digo às vezes a pessoa, mas eu não quero ser rico. E o que tu faria se tivesse mais dinheiro? Tu ajudaria uma instituição, uma ONG de pets? Tu faria mais trabalho voluntário? O que tu faria com o teu tempo? Que daí vamos lá pra liberdade, né? Quando eu sou livre,
livre, liberdade financeira, eu posso escolher. Eu sou livre para escolher o que eu vou fazer do meu tempo e do meu dinheiro. Sim. Se eu quiser trabalhar mais para ganhar mais dinheiro, show. Se eu quiser dormir até mais tarde e eu tenho lá grana que vai pagar minhas contas, não preciso me preocupar, é tranquilo, né? É ótimo. E a independência financeira, isso é bem legal, tem a ver com a nossa questão de proteção financeira, de cuidar, de observar isso. É quanto tempo eu vivo exatamente igual hoje. Eu perdi a minha renda, ou não tenho, meus contratos foram cancelados, ou o meu emprego eu fui demitida. Como é que eu vivo exatamente igual hoje? Quantos meses para frente? Quantos anos para frente? Ou se eu tenho isso para o resto da vida? Que daí eu me jogo lá na liberdade financeira. Então é interessante fazer esse cálculo. Olha lá quanto que tu tem de patrimônio, de proteção, né, de algum investimento, de Perguntas que coisa são que tu bem tem. importantes de fazer, né? Quando a pessoa pensa nessas reservas, aonde eu vou colocar os meus, quais são os cestos que eu vou utilizar, né? A previdência Uhum, complementar é algo que é muito importante. Eu sempre falei para os meus clientes que eu assessorava, bom, o que tem que prestar atenção? Qual é hoje o teu poder de capital de fazer aportes numa previdência? Teu valor mensal que tu tem que contribuir versus os aportes anuais. Por isso existem os formatos de previdência PGBL e VGBL. PGBL ele dá a possibilidade de abater até 12% do imposto de renda. A pessoa depois que vai uhum, sacar a previdência vai ter sobre o todo o imposto, né? Ela vai ter sobre todo o tá. que ela contribuiu versus também sobre o que ela teve de rentabilidade. O VGBL ela não tem, ela vai ter só sobre a rentabilidade, o imposto de renda, e é antecipada, ela não Uhum, faz o ajuste final depois porque o PGBL tu resgata, tu tem ali um percentual, e depois eles vão fazer as somas das tuas rendas. Se ultrapassar um teto, tu vai chegar até na diferença do máximo de 27,5%. No uhum, antecipado, fora também as alíquotas, que tem alíquota regressiva e progressiva, a pessoa tem que prestar atenção. O que tem que cuidar na alíquota regressiva e progressiva? A regressiva é o primeiro que entra e o primeiro que sai. Que é a partir de 10 anos, ela começa a ser descontado da mais antiga contribuição 10% de imposto de uhum, renda só sobre a rentabilidade. E aí tu vai tendo aumento até chegar a 35% na mais recente. Mas tu sempre, se tu for entendi. optar pela renda, falando em previdência, se tu Uhum, optou pela renda, tu vai receber sempre a renda sobre a contribuição mais antiga. Isso são opções, tem sim. 5 formas de optar na hora de fazer esse resgate. Mas o que a pessoa tem que ponderar para fazer uma previdência? Se acontecer a falta dessa pessoa do titular, Uhum, vai ficar para os beneficiários. É importante, então, ok. indicar no ato da contratação, os beneficiários. Se não indicar, vai ficar pelo formato legal, o que a Uhum, lei determina. Que são os herdeiros legais, depois direto. maridos, Uhum, diretos, irmãos, primeiro grau, tudo mais. A pessoa, uhum. quando ela for pensar, aí quando ela faltar, a família vai receber só o montante que ela formou até aquele momento. Ah, entendi. Se ela tiver uma invalidez total e permanente, ela vai receber somente aquele valor que ela formou até aquele momento. Por que é importante também se ter um seguro de vida? Porque eu vou Hum, contratar um capital e vou pagar proporcional àquilo que eu contratei ao uhum. longo da minha vida inteira. Ele é vitalício. E aquele capital vai sendo atualizado conforme o IPCA, a inflação e tudo mais, para que ele não Sim, os descapitalize, né? indicadores certos Normal. lá. Uhum, sim. Hoje, e aí a Ó, família herdeiros necessários, diz a doutora. olha aí, ó, viu? Ah, Ah, essa querida. Então, o seguro também vem para auxiliar nisso, porque tu pagou pelo capital montante, né? Mas sim. existe hoje, de uns anos para cá, uma novidade, que é o seguro de vida resgatável. Ele não é uma previdência e ele é um seguro de vida. Só que tu tem opções, tu pode fazer, pagar por ele
por um tempo X, 10, 20 ou 30 anos, e quando tu encerrar esse período, tu vai ter formado uma rentabilidade e tu tem a opção, fiz por 20 anos. Qual é a expectativa mais ou menos de aposentadoria? Ah, seria média no Brasil 65, 70 anos? Ok, então tu vai contribuir por 20 anos. Chegou naquele período, tu pode optar. Tu quitou, se tu vai ficar com ele seguro para o dia que tu faltar, tua família receber o capital segurado, ou tu pode resgatar tudo aquilo que tu pagou com a rentabilidade que aquilo gerou. Que cada instituição, hoje tem algumas instituições que já fazem isso no Brasil, tem em cima da inflação e alguns indicadores extra que garantem uma rentabilidade a mais além da inflação, que é muito bom. Esse seguro ele é muito saudável, porque ele rende muito mais que a previdência complementar. Eu ia te perguntar agora, qual é a vantagem daqui a pouco, porque a gente falou de várias cestas, né? Tenho lá minha renda ativa, seja pelo meu trabalho diário, minha empresa, o meu salário de em carteira assinada, seja pelo movimento que eu faço, né? Minha renda ativa, é como eu vivo hoje, né? Que a gente até brinca, a gente tem que aprender a viver com o que entra um pouquinho menos que aquilo ali, né? Seja o que for. Se tu ganhar 1.000, aprender, na verdade, a viver com 700. Esse seria o ideal. Em média, todo mundo fala um número de 30% deveria ser reservado e ser colocado em outras coisas. Qual é a vantagem, né? Por exemplo, eu comecei há algum tempo atrás conheci a Nath Arcuri do Me Poupe, que é um canal que tem no YouTube, que é maravilhoso, e ela fala em vários outros tipos de investimentos, né? E ela, claro, falou um monte de coisa que tu falou agora, que tem que cuidar de qual é o indicador, qual é a instituição, que tipo de coisa vai ser, se vai ser resgatável, se vai ser isso, vai ser aquilo, se é progressivo, se é regressivo, um monte de coisas mesmo. Às vezes tu precisa, o que tu precisa? Bom, um agente de seguro? É isso que fala? Corretor. Um corretor de seguro, ou um advogado, né? Alguém que faça essa leitura e essa tradução, porque assim como muitos documentos, a gente às vezes não entende bem, né? Estou pesquisando, por exemplo, para investir em fundos de investimento imobiliário. Eu tenho que ler todo aquele imenso daquele documento, entender quais são os riscos, o que implica, qual é o valor que eu vou... Então, eu tenho que conhecer. Por isso que a gente falou em educação financeira, porque ela vai muito além, seguro é corretor de seguros. Então, assim, vai muito além de eu só escolher uma coisa ou outra. Escolher uma instituição ou escolher um tipo de portfólio, né? Porque, na verdade, hoje, o que muitos corretores trazem não é um único serviço, né? São um portfólio de serviços que podem, então, conforme o teu perfil, conforme o teu sonho. E aí a gente falou da questão da estabilidade, né? Qual é o valor que tu quer viver se caso tu venha a ficar inválido ou tu precise, ou que valor que tu quer deixar para tua família, que isso é uma coisa importante, né? Se caso tu venha a faltar, porque muitas vezes a pessoa que está pensando nisso, ela também é a titular da renda da família. O verdadeiro provedor, né? E é uma pergunta assim, que é bem importante, é bem salutar fazer, porque assim, não só olhar o fundo, porque a gente tem que avaliar o perfil desse cliente, seria um perfil conservador, seria um perfil mais agressivo, seria um cara que gosta da montanha-russa de uma bolsa de valores, ele sabe que aquele fundo ali ele pode oscilar, se ele quer um fundo que fique mais tempo, se ele quer algo mais tempo, tem mais segurança, uma rentabilidade a longo prazo. Ele quer uma rentabilidade maior, mas ele quer retirar mais rápido. Não é um fundo, então, que tenha tanta rentabilidade para ele assim. Então, tem que olhar. E procurar feedbacks de instituições que estejam há muito tempo também trabalhando. Porque, às vezes, tu vai olhar uma instituição há muitos anos no mercado, mas ela já quebrou 2, 3 vezes. Então, o seguro de vida, ele vem muito para a pessoa, se ela não pode hoje adquirir o ideal, mas que ela comece com aquilo que hoje está dentro da alçada dela. Porque tendo seguro de vida não vai te eximir do risco.
mas ele vai amenizar os impactos que isso vai causar para a família, né? Porque a perda emocional, a perda prematura, quer dizer, ela, além do impacto emocional, que é incalculável, o abalo financeiro, ele também pode ser algo destruidor numa família, né? Sim, sim. Porque às vezes algumas pessoas... Pode falar. Não, ia dizer que aí é o ponto também da gente fazer esse trabalho de educação financeira, não só de prevenção ou de previdência, né? De conversar com as pessoas da família, os cônjuges, os filhos, fazer elas também se tornarem ativos nessas tomadas de decisão, esses entendimentos, né? Para entender, às vezes, por que tu reduz um pouquinho o que tu tá gastando na casa ou para a família por um trabalho assim importante, né? Olha só, 19h43, guria. O que o Eduardo falou ali, acho que Eduardo, né? O Edu Figueiredo, né? Isso. Ele falou bem o que eu comentei anterior, né? O seguro, ele vai ter o capital total que o cliente comprou, né? Ele comprou por 100 mil, ele comprou por 200 mil, ele comprou por 500 mil. E a previdência é bem isso, a sua família vai receber só aquilo que tu pagou até o montante, até aquele período, que são as parcelas. Todo mês tu vai lá e guarda R$100, tu vai lá e guarda R$100. Por que que o seguro de vida resgatável, ele se torna a parcela um pouquinho maior do que o seguro de vida vitalício tradicional que a gente conhece mais no mercado? Porque o seguro de vida tradicional, ele já é vitalício, já vai enquanto a pessoa... O que que as seguradoras ganham? É pelo tempo que tu realmente vai pagar e às vezes chega numa certa idade, torna-se algo tão alto que a pessoa não tem mais condição de pagar e ela desistiu, ela não vai resgatar nada. Mas acontece de que se ela pagou a primeira, validou, ela está protegida, ela vem a faltar ou ficar inválida, dependendo das coberturas que ela fez extra, a família vai receber o capital todo segurado. E o risco, porque a gente tem uma pirâmide que a gente desenha, né? Quando eu faço a consultoria do seguro, eu faço para o cliente ver. A pirâmide da previdência, ele vai aumentando conforme o teu pagamento. E aí tu só vai receber até aquele período ali. Até aquele período ali. E a previdência, ela só é salutar se tiver no mínimo 10 anos pagando. Menos de 10 anos não adianta pensar. A previdência particular, privada, extra, tu tem que pensar ela a longo prazo. Ela não é algo para tu pensar fazendo. Então, algumas pessoas que, inclusive, eu fiz o seguro de vida resgatável, achavam que estavam fazendo uma previdência. E eu sempre bati na tecla. Se tu queres contratar algo para que tu venha resgatar em menos de 10 anos, não é saudável, porque em menos de 10 anos só vai resgatar o que tu pagou. Tu não tem rendimento, e percentual ainda a pessoa resgata. Então, as pessoas às vezes pensam, eu vou guardar já com o olho de retirar lá na frente. Então, faz uma poupancinha. Ou alguns autônomos que às vezes eles não têm um formato tradicional da CLT, não fazem o INSS, mas se eu tiver licença maternidade, será uma pergunta que vinha muito, né? Se eu tiver uma licença maternidade, eu vou ter cobertura. Não existe seguro hoje que cubra licença maternidade. A não ser que você tenha uma cobertura para acidentes pessoais e tu sofreu um acidente pessoal que isso gerou um problema para a tua gestação. Aí tem que ver dentro das condições gerais. Aí é outro serviço, né? Outro serviço. Isso. Então, assim, hoje rendeu, guria, tem muita coisa ainda pra gente falar. Esses pontos, assim, acho que é importante todo mundo olhar. O que quer, né? Quer liberdade, quer independência, quer cuidar da proteção. Se essa estabilidade é uma estabilidade que a gente deseja, qual é essa estabilidade que a gente busca, né? Algumas pessoas ainda têm essas dúvidas. E a gente volta semana que vem, para dar sequência. E pode mandar pergunta, dúvida, sugestão, quiser contribuir aí, já tem gente contribuindo com informações, então é bem legal isso, porque a gente pode estar trocando mais. Quanto mais a gente trocar esses conhecimentos, mais pessoas têm, a gente também adquire conhecimento, a gente está aqui também aprendendo, né? Então, empreender, vender e aprender o tempo todo. Olha que delícia. Agradecer o pessoal que veio, né? A Fê, lá de Natal. Teve aí o Cleiton. Natal, que delícia. Lindo, lindo Natal. Olha só, Alessandra Rebelo, embaixadora lá do Soma, mamãe.
Pilar, Tio grande lindo, abraço. meu tio mais lindo do mundo. Minha comadre Patrícia, meu Deus, Pati, grande beijo, espero que tu ainda esteja aí. Tem, Tem até corretor de ó, seguros aí, ó, Wallace, cliente, hum, querido, amigo. Beijo grande, tem obrigada pelo prestígio, Cleiton gente. Duarte, Cliente, muito amigo. além da contabilidade, o mundo da solidão. Tem bastante gente. Olha que delícia, gente. Muito obrigada mesmo. Gratidão pelo tempo de vocês, pela atenção. Né? A gente, Gestão, Edson, a Angel, a Aninha, o pai, todo mundo, ó. Beijo grande, muito Muito obrigada. grato mesmo. E traz informação, questiona, pergunta. A gente está adorando também estudar um pouco mais dos assuntos para compartilhar com vocês e dividir a nossa conversa, né, com Porque todas as elas pessoas que vêm aqui. conversam, né? E elas conversam. Teria que ter muito mais papo para a gente poder seguir, né? Mas tá ótimo assim. A gente consegue se ver um pouco mais, abrir a janela para todo mundo aí. Doc, é ficar consultoria. Quem quiser falar sobre gestão de resultados, tem algum indicador da tua vida, ou do teu trabalho, do teu negócio que não tá muito bom, chama a gente, faz um call, faz um WhatsApp, a gente conversa, pode achar aí a solução para essa situação e dá um up nesse indicador, né? E Isso aí. realmente melhorar esse resultado na tua vida, porque a gente nasceu para ser feliz, próspero e abundante. Isso aí. Né? E eu Não lá veio para no sofrer. Vendas Underline, Viviane Atarão. Mandem perguntas lá também. Vai ser um prazer poder contribuir aqui nas lives às quartas-feiras. A gente está amando fazer isso. Muito obrigada. Não tem palavras e caderno para descrever toda a gratidão que a cada vez que a gente vem trocar aqui, né? Agora tem conferência às 20 Rafinha, horas, ó. Renda temos residual. conferência falando sobre renda residual. Quem quiser aí chama ali, que eu passo já o link, a gente consegue falar sobre isso. É muito bom. Quanto mais conhecimento a gente tiver, mais prática a gente puder ter, melhor vai ser a nossa vida. Beijo, sucesso para todo mundo. Camila daqui a pouco salva, posta, compartilhem com os amigos, mais pessoas para poder estar conosco também. Beijo grande, gente. Tudo de bom. Boa semana. Beijo. Amo tu, Camila. Tchau. Beijo, te amo também.